Eu vejo que, cara, mudar hábitos, criar hábitos, a gente estava falando aqui um pouco sobre quão difícil isso é, né? E no paciente crônico especificamente porque ele normalmente é acometido primeiro, talvez é uma mãe de família, um pai de família, e normalmente é antes, sempre vem um primeiro, né? E às vezes ele precisa mudar o hábito, ou ela precisa mudar o hábito, só que o hábito precisa mudar um pouco na família, porque o brasileiro é muito família, então a refeição é junto, comem as mesmas coisas, é o mesmo processo de cozimento e etc. Então, eu vejo que existe um desafio gigantesco na questão da mudança do hábito, né? É engraçado que eu converso com muitos médicos agora, e antes também sempre conversei, porque, cara, me interessa muito o tema do corpo, e agora porque eu trabalho com isso, né? Uhum. E eu vejo que, assim, os médicos que mais estudam, os médicos que mais se preparam, falam um negócio consistentemente sobre a inflamação. Cara, todo mundo aqui vem e fala, cara, inflamação é o problema, inflamação é o problema, isso é o que acaba com a sua vida, isso é o que vai te prejudicar na sua longevidade, né? E outro dia me falaram, cara, a inflamação, inclusive, consistente, acaba subindo para o cérebro. E que isso acaba acometendo em Alzheimer, em demências em geral, né? Que tem uma linha gigantesca, né? E aí, cara, eu tenho visto um movimento muito grande no Silicon Valley de pessoas que estão estudando longevidade. E que uma coisa que eu acho legal que acontece lá é que as pessoas começaram a ficar mais saudáveis. Existe essa maluquice do empreendedorismo de você trabalhar 300 mil horas, que lá também existe, mas por outro lado as pessoas começam a se preocupar mais. Elas meditam, elas tentam ter um bom sono, elas se alimentam bem, que é um contrassenso, é um contrafluxo na média dos Estados Unidos, né, que tem uma superpopulação obesa. Então essa parte é muito legal. Que é bacana, porque a pessoa começa a trazer um corpo menos inflamado, cara, menos problemas na vida dela, né? Só que tem um outro movimento acontecendo que eu também fico questionando o quanto isso é bom ou não, que é o uso de medicamentos para longevidade. Então, tem gente que começa a utilizar lá metformina. Tem estudos enormes de pessoas utilizando metformina, pessoas saudáveis que não têm indicação de metformina e começam a usar metformina. Eu ainda não entendo detalhes, mas eu sei que tudo tem relação com a inflamação. Para uma pessoa, cara, que está sendo acompanhada, etc., para mim faz sentido. Mas e para as pessoas que já têm um corpo inflamado e começam a usar esses medicamentos para tentar forçar uma desinflamação? Como é que você enxerga isso, cara? Esse uso de medicamento para tentar forçar uma longevidade de uma pessoa que não tem bons hábitos, mas que está querendo forçar de alguma forma. Eu vi, por exemplo, um medicamento recente do IGLP-1, talvez? Do GLP-1. GLP-1, né? Os análogos GLP-1. Exatamente. Esses medicamentos. O Ozempic, Saxen. Isso, que eu vi que o Ozempic está sendo agora estudado para prevenção de Alzheimer. Né, que tem relação com o que a gente está falando. Se de fato algum corpo inflamado sobe para o cérebro e isso é o que influencia o desenvolvimento de demências, qual que é a sua visão, cara, sobre isso? Cara, fantástico isso que você falou agora. Acho que você vai ser médico, cara. Vamos lá atender junto, Marcelão, porque, minha profissão não dá mais, cara, para mim. Eu gosto de conversar com os médicos, eu trago os médicos aqui para falar. Olha, super atual, assim... Super atual, até porque uma das coisas que eu mais leio hoje em dia, não é muito a minha área de atuação e tal, mas é um conceito interessante que eu venho acompanhando, é que o Alzheimer hipoteticamente falando, aí não tem comprovações definidas sobre isso, mas vem se estudando sobre isso, é como se fosse o diabetes tipo 3, assim, sabe? Eu vi isso, o pessoal falando, né? E tem tem um racional grande, embora, como te falei, nada definitivamente comprovado, mas que tá convergindo para esse tipo de racional, que essas doenças degenerativas, neurológicas degenerativas, têm muita influência da resistência insulínica.
A resistência insulínica, ela é o mecanismo fisiopatológico do diabetes tipo 2, em que o receptor de insulina nas células, né, que faz com que a glicose entre para dentro da célula, entre em mau funcionamento. Né? E tem várias teorias e formas disso acontecer. Né? E esse mau funcionamento do receptor de insulina, ele entende-se que é um dos mecanismos principais de alimentação desse processo inflamatório. Né? Então, o paciente que tem resistência insulínica, ele é um cara inflamado. Né? E quem que tem resistência insulínica? São os pacientes diabéticos, né? Principalmente os diabetes tipo 2, os pacientes que têm sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, esteatose hepática. São pacientes que têm invariavelmente distúrbios de lípides, dislipidemia, entre outros pacientes. Né? Então, existe, logicamente, que questões genéticas envolvidas com isso, e existem outras questões dentro do entendimento multifatorial para as doenças crônicas não transmissíveis. E esse entendimento multifatorial, eles convergem para esse quadro inflamatório. Entendeu? Esses multifatores, eles são conhecidos. Eles são conhecidos. E que principalmente são quais? A parte nutricional, principalmente. A quantidade de atividade física ou não. Não que a atividade física... O fato do cara ser sedentário, ele é pró-resistência insulínica. Ele é pró-inflamação sistêmica. Entendeu? Tanto é que quando você... Isso tem muito estudo mostrando. Quando você faz atividade física, você diminui o grau de resistência insulínica dessas pessoas. Né? O cara que é estressado, ansioso, depressivo... É inflamado. Ele é inflamado. Porque esse cara ele tem uma ativação adrenérgica muito grande. São vários tipos e vias de inflamação. Nesse caso, por ativação adrenérgica. O cara não relaxa, o cara é uma pilha só. Adrenalina, cortisol. Não só de adrenalina, de cortisol, de ativação hormonal e disrupção hormonal, assim, que esses caras têm, gigantesco. O cara que tem maus relacionamentos, ou seja, o cara que é sozinho. Sociais, relacionamentos conflituosos. Imagina, o cara... Hoje o nosso dia é assim, né? A gente tem relacionamento familiar, relacionamento profissional e relacionamento com nossos amigos, com a nossa comunidade e conosco mesmo. Então, os relacionamentos, ele tá nesse tripé, né? Bom, acho que todo mundo conhece pessoas que têm mau relacionamento profissional, né? Dentro da empresa, com o chefe, com o colega, enfim, várias formas de mau relacionamento profissional. E às vezes isso é uma realidade da vida das pessoas e que as pessoas ficam amarradas dentro desse processo porque não pode perder emprego, porque se perder emprego não consegue pagar as contas, não consegue ter a responsabilidade de casa, enfim. Quantas pessoas não têm conflitos dentro de casa? Conflitos familiares mesmo. E graves às vezes, né? Graves. De violência verbal, verdade. Violência física, ou de outros tipos de conflito familiar que às vezes acontecem, de financeiros e XYZ coisas que acontecem. E pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento com seus amigos, ou que são forçados e com a sua comunidade, ou que a vida força a não ter. Ou seja, o cara trabalha pra caceta, tem uma função familiar gigantesca, muitas vezes desarmoniosa, e o cara não consegue sair com os amigos, não consegue fazer seu happy hour, não consegue atuar ali dentro da comunidade e ficar preso dentro disso daí, entendeu? E isso está comprovado, e esse é o ponto mais interessante que eu acho, isso está comprovado que isso aumenta o risco de doença crônica e de morte. Olha que coisa maluca. E por outro lado também, que eu acho que até chancela a verdade de tudo isso, é que a qualidade dos relacionamentos é o que intimamente está ligado ao status de felicidade das pessoas, entendeu? Hoje eu publiquei um vídeo, um pedaço de um vídeo de um TED Talk. Acabei de vindo para cá. Legal.
Do cara... Puta, eu até chorei vendo isso, cara. É Você acredita? mesmo? Juro por Deus, cara. Eu ganhei um livro do primo da minha esposa, do Felipe, foi meu aniversário agora, ele me deu de presente um livro. O Felipe, queridíssimo. E ele me deu o livro assim, O Homem Mais Feliz do Mundo, que foi de um sobrevivente de Auschwitz e que escreveu um livro sobre a trajetória dele. Imagina as coisas que esse cara passou. Nossa. E ele conta nesse TED Talk, porque quando eu peguei o livro, daí eu fui ler ali a sinopse e tinha falado que ele fez um TED Talk, esse cara agora mora em Sydney, na Austrália, ele fez um TED Talk Sydney, Cara, em 2021. Ele deve ser bem velhinho. Ele tem somente 99 anos. Caramba, De uma cara. Ele luci- fez um TED Talk. De uma lucidez, de uma clareza e de uma energia Que impressionante. que, assim, é muito louco. Tanto é que eu marquei na minha publicação o Dan Bittner, que é o cara, o fotógrafo na NetGeo, que é o cara que descobriu as Blue Zones e que capitania a Blue Zones, que é o maior, vamos dizer assim, os maiores centros de estudo de longevidade do mundo, assim, né? E o Dan Bittner é o cara que capitaneou tudo isso, é um cara fantástico que eu tenho bastante admiração e é um cara que eu gosto de me conectar bastante. Mas, indo para isso, eu publiquei o trecho do vídeo que o cara, ele fala por que ele é o homem mais feliz do mundo. Claramente que tem depois que ele conseguiu sobreviver às atrocidades ali do Holocausto, ele formou a família, teve dois filhos, e a partir daí a vida dele começou a ficar muito feliz, e ele prometeu para a vida dele, né, que ele seria o cara mais feliz do mundo, que ele ia sorrir todos os dias, porque ele estava vivo, porque ele tinha uma família e porque ele se relaciona bem com a família e com os amigos. Que demais. E ele conseguiu conectar coisas que para mim são muito claras e que eu tento falar isso para as pessoas no atendimento e no meu dia a dia, que saúde e felicidade estão juntos. E o cara fala isso, o cara tem 99 anos, cara. Que entendeu? demais, cara. E Olha ele fala, que relação. ele fala isso. Ele fala que ele é o cara mais feliz do mundo porque ele é saudável e ele tem bons relacionamentos. Caramba, Ele conectou essas três coisas, cara. Entendeu? De ele ter bons relacionamentos, dele ser saudável e de ele ser feliz. Né? Que é o núcleo de entendimento do que são as Blue Zones desses caras longevos e funcionais. Caras que vivem 110 anos e estão trabalhando, estão se relacionando com as pessoas e tal. Isso eu não sabia. Então, pessoas que vivem muito têm essa característica em comum de ter uma felicidade intensa. Sim, esses caras que vivem muito, que realmente vivem muito, eles vivem muito porque eles são saudáveis e felizes. E é por isso que eles vivem muito. Caramba, cara. Claro que existem questões genéticas, né? Questões epigenéticas ali envolvidas. Mas isso é modulável. Né? Isso é modulável. E as características dessas pessoas, que já são também, né? Você entrar nas Blue Zones, tem os Power 9 ali, né? Que são as 9 características incomuns das Blue Zones. Aquelas 5 emblemáticas, assim, né? E isso são características que definem essas pessoas como saudáveis e felizes. Então, puta, eu acho fantástico e é isso que leva essas pessoas a serem longevas e saudáveis. E também foi interessante que quando eu fiz 40 agora, né? Sim. E daí tem toda aquela noia de, pô, você fez 40, você entrou na fase 200, né? Não sai mais. Porque 20, 30 não é, né? E daí eu até coloquei ali que, puta, eu tô entrando na fase 200 e que eu vou querer sair 200, porque pra sair 200 tem que fazer 100. Tem que fazer 100. 99 enta ainda, entendeu? É verdade. Então você tem que sair do 100. E eu coloquei ali que eu quero sair do 100, na publicação que eu fiz também no Instagram, eu coloquei que eu quero sair do 100 junto da minha família, junto dos meus amigos e sendo saudável
para poder continuar sendo feliz e cuidando das pessoas, assim, sabe?